considere a aceleração da gravidade em função da distância d à superfície da Terra, de acordo com a lei da gravitação universal. Muita atenção à leitura do texto. Vou ler de trás para frente. Quando ele disse lei da gravitação universal, nós lembramos isso agora há pouquinho, significa a força de atração entre duas massas, que depende dos valores das massas, do quadrado da distância entre elas, de uma constante universal que Deus criou, e isso é o que vai dar o valor da força gravitacional entre elas. Agora aqui, ele começa dizendo, não para olhar para a força, mas para olhar para a aceleração da gravidade. Aí quando fala aceleração da gravidade, eu acho que tu deve pensar assim, peso do corpo é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade atuando sobre ele. Agora deixa eu te falar uma coisa, o que é que essas duas expressões têm em comum? Quando a gente fala assim, a superfície da Terra, um corpo de certa massa colocado próximo à superfície da Terra, ele vai sofrer a ação da força peso. Me escuta, mas não tira o olho desse desenho. Esse tracinho que eu pus aqui embaixo, isso aqui é a superfície da Terra, confere? Então isso é um pedacinho da Terra. Agora tu tá lembrado que a Terra é um corpo de dimensões enormes, ok? A Terra tem uma massa, confere? Ora, o que é então que a gente pode dizer que existe entre essas duas massas? Uma atração gravitacional, aquela expressa pela lei de Newton, do produto das massas e do quadrado da distância. Agora veja bem, estou desenhando aqui fora de escala, ok? Vamos imaginar que o centro da Terra está bem aqui, ó. Centro. E eu estou falando Terra, mas isso vale para todos os planetas, tá? Centro da Terra. Então, a Terra atrai o corpo com a força gravitacional, que é o que nós normalmente chamamos de peso do corpo, é aí onde eu estou querendo chegar. E por ação e reação de Newton, o corpo também atrai a Terra com a força gravitacional. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, chamar a atenção, é que o que nós normalmente chamamos de peso do corpo, nada mais é do que a atração gravitacional entre esse corpo e o planeta, no caso estou me referindo à Terra. Então, aquele peso que a gente costuma chamar de massa vezes gravidade, ele é a própria atração gravitacional. E o que é que isso traz de consequência para a gente? Se o peso que nós costumamos chamar é a atração gravitacional entre a massa do planeta e a massa do corpo, se peso é a massa do corpo vezes a gravidade, se a interação gravitacional é constante, não vai confundir o Gzinho com o Gzão. O Gzinho é a aceleração da gravidade, o Gzão é a constante universal de gravitação. É outra viagem. A massa do corpo e a massa do planeta e a distância entre eles. Agora aqui tem uma observação que eu preciso fazer. Quando se fala a distância entre eles, repara que a gente está falando de um corpo enorme que é a Terra e de um corpo minúsculo na frente dele. Para início de conversa, a gente pode tratar isso aqui como pontiforme. E Delfrânio, mesmo se isso aqui for um balão, tá, eu concordo que comparado comigo, um balão é uma coisa enorme. Mas comparado com a Terra, um balão é como se fosse um ponto. Então a gente vai medir a distância que aparece na lei de Newton, ela tem que ser medida com cuidado. Ela não é medida do corpo até a superfície, é do corpo até o centro da Terra. Repara como eu tenho duas cotas aqui. Uma coisa é o raio da Terra. E Delfrânio, o raio e a Terra é redonda? Não, nem a Terra é redonda e nem o desenho que eu fiz, muito menos. Mas considerando que apesar da Terra ser achatada nos polos, como diz na aula de geografia, que ela fosse aproximadamente redonda, então existe um raio médio da Terra. E além disso, tem a altitude em que o corpo se encontra, ou seja, a distância em que ele está em relação à superfície da Terra. Então, aquele D que aparece lá na gravitação universal, não esquece, esse D é a soma da altitude com o raio do planeta. E isso vai ser importante nessa questão. Então, ó, para ficar 100% correto, bem aqui, como é que a gente vai escrever? A gente vai botar no lugar da distância a altitude em que se encontra
a altitude em que se encontra, mais o raio do planeta, e tudo isso que é elevado ao quadrado. Como a gente está querendo analisar, que é o que ele pediu no texto até agora, a aceleração da gravidade, observa que a massa aqui vai desaparecer, e a aceleração da gravidade depende, então, da constante universal, da massa do planeta, a gravidade não depende do corpo, a gravidade é do planeta, sobre o quadrado da distância entre eles. Lembrando que essa distância é a altitude mais raio do planeta. Então vamos ficar com isso aqui fixado. Vamos voltar para a leitura da questão. A esta distância D da superfície existem dois osciladores. Não é a distância total. Ele está falando só da altitude. Existem dois osciladores. Um massa-mola e outro um pêndulo simples. A gente vai lendo o texto e vai interpretando logo. Tu lembra o que é um oscilador massa-mola? Lá das aulas de ondulatória de MHS. É quando você tem uma mola e um corpo preso a essa mola. Daí você sabe que é possível alongar ou comprimir a mola, dando energia potencial elástica para ela. E quando você larga, uma mola é um sistema conservativo. Ela tem a tendência a voltar, a restaurar a sua posição inicial. O que faria com que esse corpo ficasse oscilando, que é exatamente o movimento harmônico. Oscilando entre duas posições determinadas. Então, o corpo iria lá em cima, viria aqui embaixo. E ficaria repetindo essa oscilação entre as duas extremidades, indo e voltando. Lembrando que isso aqui, ó, esse afastamento, é exatamente o que a gente chama de quê? De amplitude. Lembrando que nós estamos diante de um MHS, que é um movimento periódico. E aí tu lembra como é que é o período de oscilação de um MHS? Já que é uma aula de revisão, vamos colocar aqui. Período de oscilação de um oscilador massa-mola. 2π raiz quadrada de m sobre k. O que é o m, pessoal? A massa do bloco oscilante. O que é o k, pessoal? A constante elástica da mola. Tudo bem? Ele disse também lá que existe nessa distância, nessa posição, um pêndulo simples. Pêndulo simples é simples, todo mundo lembra. Você tem uma massa presa a um fio. A posição de equilíbrio é a posição em que o fio fica na vertical, sob a ação do peso e da tração. Aí como é que a gente põe um pêndulo para funcionar? Você cria uma amplitude puxando a massa para o lado. No caso, nem é para o lado, ela vai subir um pouquinho, porque ela gira em torno dessa posição por conta do fio ser inextensível. E aí o que é que acontece? Você criou uma amplitude. Na hora em que esse corpo for abandonado, cria-se uma oscilação, levando em consideração que o sistema seja conservativo, entre duas posições extremas. Daí o que acontece? Nesse caso, nós temos uma maneira específica de calcular, porque também vai ser um MHS, também vai ser um movimento periódico, o período de oscilação do pêndulo simples. Tu lembra como é que é a expressão? 2π raiz quadrada de L sobre G. O L, que é o comprimento do fio, o G, que é a aceleração da gravidade. Gostaria de lembrar aqui, nesse ponto, uma coisa. Nós começamos a leitura do enunciado, ele falando sobre a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra. Depois ele me levou lá para pensar no MHS. E olha onde é que a gravidade apareceu aqui de novo. Ó. Exatamente o período de oscilação do pêndulo simples depende da gravidade. Agora vamos terminar de ler o texto. A respeito de suas frequências de oscilação. Opa, voltou para cá. Eu calculei o período, que foi o que eu me lembrei na hora, que era mais básico de comentar sobre MHS, e ele faz referência à frequência. Tu lembra o que é que isso significa? Enquanto que o período é o tempo que gasta para fazer uma oscilação, a frequência é o número de oscilações que se repetem. E qual a relação que existe entre período e frequência, pessoal? Você lembra? Período é o inverso da frequência. Ou, a gente pode escrever frequência é o inverso do período. Significa dizer, então, que eu poderia ter escrito a frequência para o oscilador massa-mola como o inverso do período, ou seja, 1 sobre 2π, e a raiz quadrada de k sobre m. Você vê que eu inverti tudo de posição. Da mesma forma, a frequência de oscilação de um pêndulo simples, 1 sobre 2π,
e a raiz quadrada de G sobre L. A frequência é o inverso do período. Bom, a respeito de suas frequências de oscilação, pode-se afirmar corretamente que, mais uma daquelas que você é obrigado a ler as alternativas para saber o que ele quer que eu analise. Item A. A frequência do sistema massa-mola não depende da distância D. Só para lembrar, o que é mesmo que ele chamou de distância D? A distância D do objeto, no caso do oscilador massa-mola do pêndulo simples, até a superfície da Terra. Ou seja, a altitude em que o sistema se encontra. Então ele fala no item A que a frequência do sistema massa-mola não depende da altitude, enquanto que a frequência do pêndulo é função decrescente da altitude. Vamos voltar aqui e ver o que a gente falou até agora. São duas aulas diferentes aqui, só numa questão. Primeiro que nós deduzimos que a aceleração da gravidade depende da altitude. Você viu que lá ele referiu-se à altitude como uma distância D. Aqui eu coloquei H para não fazer confusão com o D da fórmula, ok? Então, ele pede para analisar em função da altitude em que o corpo se encontra. Então, a aceleração da gravidade depende da altitude. Em sequência, ele pediu para a gente pensar nos dois tipos de pêndulo. Repara que o pêndulo simples, ele depende a sua frequência da gravidade. Consequentemente, depende também da altitude. Agora, olhe para o oscilador massa-mola. A frequência dele depende da constante elástica, que não tem nada a ver com o valor da gravidade. A constante elástica é uma característica da mola. E depende da massa do corpo. Aí tem gente que vai dizer assim, ah, massa me lembra peso e peso depende da gravidade. Parou. Massa é massa, peso é peso. A frequência depende da massa. A massa é uma característica do corpo. Não tem nada a ver com a aceleração da gravidade. Então, é certo dizer que a frequência do oscilador harmônico, do oscilador massa-mola, não depende da altitude? Sim, porque a gravidade é que depende da altitude. E a frequência do oscilador massa-mola não depende da gravidade. Então, não depende da altitude. Então, essa parte da afirmativa, ele falou corretinho. Depois, ele diz que a frequência do pêndulo simples, como é que está escrito lá no texto? É função decrescente de D. O que ele quer dizer com isso? Que se o D aumentar, a altitude aumentar, a frequência do pêndulo vai diminuir. Vamos ver se isso é correto. Observa a tua expressão. Vamos isolar ela aqui. A frequência de oscilação de um pêndulo simples, 1 sobre 2π, raiz quadrada de G sobre L. Observa que frequência é a mesma coisa de frequência sobre 1. Então aqui a gente tem uma fração, assim como dentro da raiz. Observa que a frequência e a gravidade estão ambas escritas na parte de cima da fração, o que significa dizer então que aqui existe uma proporcionalidade direta entre o F e o G. O que é que significa isso? Se o G aumenta, então a frequência também vai aumentar. Se o G diminui, a frequência também vai diminuir. Agora, vamos lembrar também a expressão que relaciona a aceleração da gravidade com a altitude, que a gente deduziu lá na primeira tela. Agora eu vou voltar a chamar a altitude de D, tá? Para ficar coerente com o enunciado, e agora já não faz mais confusão. Na outra tela não ficava legal. Observa agora o que é que você tem. G é a mesma coisa de G sobre 1, ok? Então você tem aqui uma fração do lado esquerdo da equação e tem outra fração lá do outro lado. Agora eu estou querendo relacionar a aceleração da gravidade com a altitude. Observa que uma está escrita em cima, a outra está escrita embaixo. O que é que significa isso, pessoal? Proporcionalidade inversa. Então vamos organizar as coisas. Eu quero relacionar a frequência com a gravidade com a altitude, ou seja, a distância em relação à superfície da Terra. Eu notei pela expressão que a gravidade e a distância, a altitude, elas têm uma proporção inversa entre si. Significa então dizer que se a distância, ou seja, a altitude aumenta, a aceleração da gravidade irá diminuir. Em contrapartida, a primeira expressão que eu analisei me mostrou que frequência e aceleração da gravidade têm uma relação de proporção direta. Logo, se a gravidade diminui, a frequência também diminuiria. Então agora olha para o começo e para o final e liga as pontas. Se você comparar a frequência com a altitude, olha as setinhas. Quando um aumenta, outro diminui. Então eu posso dizer
que, como está escrito no texto, a frequência do pêndulo simples é uma função decrescente da distância d? Sim, significa dizer que quando a distância d aumenta, a frequência do pêndulo irá diminuir. Enquanto que, para rememorar aí, a função do sistema massa-mola sequer depende da altitude, porque não depende da gravidade. Então, ficaríamos aqui nessa questão com a resposta correta, alternativa A. Para fechar e em tom de revisão. Muito cuidado na hora da prova. Muita gente acaba pensando assim: o período e a frequência do oscilador massa-mola dependem da massa do objeto. Se depende da massa, então depende da aceleração da gravidade. Não vai fazer confusão com isso. Peso é a mesma coisa de força gravitacional. Então, o peso depende sim do valor do campo gravitacional, depende sim da aceleração da gravidade. A massa é uma característica do corpo, diz respeito a ver quanto de matéria tem nele. Isso independe da gravidade em que ele está submerso. Ok?